noite. Estamos hoje aqui para dar continuidade às nossas aulas, né? Nossas aulas semanais. E aí a gente tem falado muito sobre o teatro enquanto instrumento de autoconhecimento, né? E como ele pode proporcionar também qualidade de vida para a gente a partir dessa noção, né? Do autoconhecimento. Que a gente vai se conhecendo, a gente vai também aprendendo a se cuidar, né? A cuidar da nossa memória, da nossa vida como um todo, né? Então o teatro ele também funciona para esse cuidado de si, né? Porque a gente acaba se conhecendo enquanto sujeito, se reconhecendo enquanto sujeito e também trabalhando nosso corpo, trabalhando na nossa mente, né? Trabalhando a nossa memória, né? Várias coisas que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha uma saúde mental e física interessante, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre a relação entre o teatro e a contação de histórias. Não sei se vocês já tiveram a experiência de sentar assim numa roda de pessoas e contar histórias, ouvir histórias. Eu tenho uma família que ela veio do interior do Maranhão, né? Do interior do estado. E aí ainda tem pessoas que moram lá, e eu lembro que quando eu era criança, eu ia muito para lá, né? E aí a gente fazia algumas rodas assim de contação de história, onde os mais velhos contavam pra gente algumas histórias assim que eram muito impressionantes, né? Muito fantasmagóricas às vezes, né? Muito fantasiosas também. Então as histórias elas iam de histórias, até histórias impressionantes de aventura, de coisas que aconteciam, né? E também de fantasmas, de coisas sobrenaturais, né? Então eram várias histórias que a gente ouvia falar de coisas que as pessoas diziam que aconteceram com pessoas do próprio lugar lá, né? Que é uma cidade, um município da Baixada do Maranhão. E aí eu me lembro que naquelas noites, assim, às vezes a gente se divertia muito ouvindo as histórias, ouvindo tudo que aquelas pessoas, né, os mais antigos e as pessoas que moravam naquela região contavam pra gente. E hoje, rememorando essas experiências, eu vejo quanto essa contação de história ela é enriquecedora, porque ela faz parte de todo um conjunto de saberes, né? Todo um conjunto cultural daquele povo. As histórias que eu ouvia fazem parte da vivência, das experiências daquelas pessoas, né? Diz respeito, talvez não exatamente vivida por elas, mas são saberes compartilhados, às vezes até mesmo de crenças, de personagens folclóricos, né? De personagens sobrenaturais, de coisas que não têm explicação e que as pessoas elas buscam por meio das histórias produzir uma narrativa a respeito daquilo que não se dá para explicar, né? Então a história, a contação de história, ela faz parte desse rememorar, né? Desse processo de rememorar. E é interessante como as histórias elas são contadas pelas pessoas modificadas, né? Às vezes eu vou contar uma história, por exemplo, eu conto uma história para vocês e aí alguém vai dizer assim, não, mas eu conheço a história de outro jeito. Aí conta a história do jeito que conheceu. Não sei se acontece isso com vocês, comigo acontece muito, de às vezes eu chegar e contar uma história, aí alguém fala assim, não, eu sei essa história de outro jeito, eu vou contar do meu jeito, aí conta do jeito que aprendeu. Isso não é assim uma coisa ruim, é uma coisa extremamente positiva. Por quê? Porque essas mudanças, essas somas ali, né, elas vão ajudar a enriquecer o processo, né? Vocês já ouviram falar de que quem conta um conto aumenta um ponto? Exatamente por isso. A gente sempre vai contar a história de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa história, com a nossa trajetória de vida, com aquilo que a gente experimentou, vivenciou. Então, vejam como as histórias, elas
elas vão entrelaçando com a nossa existência, com o nosso saber cultural, com as nossas experiências. Então toda a história, ela fala um pouco da gente, né? Ela conta um pouco sobre as nossos ancestrais, sobre as nossas experiências de vida, né? Sobre tudo aquilo que faz parte da gente, faz parte da nossa identidade. A história faz parte da nossa identidade. Então, quando a gente conta a história, a gente está acessando esse universo aí, né? Esse universo da memória, da identidade, da cultura. Aí você me pergunta, o que tem a ver, então, história, contação de história, com teatro? Que relação tem uma coisa com a outra? Além da história nos colocar em um universo imaginário, porque o contador de história, ele se utiliza da linguagem para criar um mundo possível. Ele se utiliza dos recursos linguísticos para criar uma possibilidade, um universo imaginário. Existe ali todo um processo de imaginação envolvido e toda uma linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal se expressa através das palavras, né? Ela está presente por meio das palavras, e a não verbal através da ação física. Então, o contador de história se utiliza da ação física. Ele às vezes mostra, ele faz o que ele está contando, ele faz ações, ele verte personagens, né? Existe uma forma de atuação completamente diferente do teatro tradicional, por exemplo, na contação de história. Ele está vivendo uma personagem ali, de repente ele para de viver a personagem e vai contar e vai narrar. Então ele faz esse processo ali que a gente chama no teatro de distanciamento da personagem. Então o contador de história, ele se utiliza de recursos teatrais, de recursos da imaginação, através de imagens, de vários recursos para contar a sua história. E isso faz com que ele se insira dentro de um processo teatral, dentro da linguagem do teatro. Ele vai se apropriar de recursos da linguagem teatral, além de acessar toda aquelas experiências de vida, aquela trajetória de vida que é acumulada pelos seus antepassados e que é passada também através da narrativa oral. Então existe todo um processo aqui de rememorar. E é interessante que quando a gente conta uma história, a gente precisa não exatamente decorar, mas lembrar do que a gente ouviu, né? Então é interessante a gente sempre contar histórias, porque a gente sempre vai ficar fazendo esse exercício de rememorar. E é importante a gente ficar rememorando para reforçar, né? Para ajudar na nossa memória, para ajudar na nossa oralidade também, porque quando a gente conta, a gente está articulando ali, através da linguagem, o que a gente está pensando, a gente está expressando, né? A gente está articulando aquilo que, aqui dentro da nossa mente, aquilo que a gente vai falar. Então ajuda muito quando a gente está contando história, ajuda demais, como é que eu diria, organizar o pensamento, organizar a fala, né? Organizar aquilo que a gente está querendo passar, expressar para as pessoas, né? Então é muito interessante, é muito bom. Eu espero que vocês façam esse exercício de contar histórias, de sentar ao redor da mesa, né? Porque aqui nas cidades, né? Aqui na zona metropolitana, tem lugares que ainda lembram muito o interior, lembram muito aquela vivência lá, mas tem lugares que já não tem mais isso, né? Não tem mais o formato, né? a energia de uma cidade de interior. Mas mesmo assim, que vocês, se não tiverem um lugar assim, né? Façam em volta da mesa. Usem a mesa como esse lugar de contar histórias e se apropriem dos recursos teatrais com consciência, né? Vestindo as personagens. Eu falo vestir no sentido não de colocar uma máscara, uma caracterização, uma roupa, não. Mas quando você faz um trejeito de um personagem, quando você faz uma voz diferente, você está ali construindo uma personagem, certo?
Você está se utilizando de um recurso teatral para contar uma história que faz parte de um repertório cultural muito valioso que a gente tem, certo? Então, hoje, eu venho trazer para vocês essa reflexão sobre a contação de história, sobre a possibilidade que a gente tem de se utilizar o teatro de uma outra forma, e um teatro que não é um teatro hegemônico, é uma outra forma teatral. Lembram que eu falei para vocês que existem outras formas teatrais que não aquela que a gente vê no palco, que a gente vê nas casas de espetáculo? Então, existem outras formas de fazer teatro, né? Existem outras formas de se utilizar dos recursos teatrais, certo? E hoje eu trago para vocês essa ideia, que vocês possam contar histórias, e possivelmente eu posso até contar histórias para vocês também, se vocês quiserem. Eu posso escolher algumas histórias que fazem parte do nosso repertório maranhense, e aí a gente vai compartilhando esses saberes. O que vocês acham? Eu acho que seria uma boa, seria interessante a gente fazer isso. E aí a gente pode combinar, certo? Eu espero que vocês estejam se cuidando, que estejam gostando das aulas, ainda que seja dessa forma aqui, né? Que a gente está fazendo, que são aulas gravadas, onde vocês vão acessar. Mas eu espero que vocês estejam aproveitando, e que, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, podem me chamar. Eu sempre estou disponível para que a gente possa conversar, certo? E eu espero que vocês se cuidem, que cuidem bastante da saúde de vocês, tomem muito cuidado. A gente ainda está nessa pandemia, a gente está vendo aí que algumas vacinas estão sendo preparadas, testadas, e em breve a gente vai estar, se Deus quiser, a gente vai estar junto para a gente celebrar a vida, celebrar os livramentos, celebrar tudo que a gente puder celebrar juntos, tá certo? Então se cuidem e até a próxima.